É muito importante a gente entender que hoje em dia a gente vive aí a situação onde o Brasil é o país mais ansioso do mundo. De fato, muitas pessoas com essa situação que aconteceu em 2020 e 2021, a gente potencializou todas essas situações relacionadas à nossa ansiedade. E quando você conhece sobre o pânico, quando você entende que aquilo que ele teve é pânico e o POU chega no seu consultório, talvez você consiga acolher com maior facilidade aquela pessoa e talvez também você consiga, aí, de certa forma, já desenvolver algumas coisas para que ela melhore. Então, é muito importante a gente entender que mesmo antes de ser um paciente, mesmo antes de começar a fazer o atendimento na clínica, pelo menos as principais patologias a gente precisa aprender a reconhecer. E a crise de pânico, quando a pessoa tem uma situação relacionada a pânico, não é muito difícil de ser detectado. O que a gente precisa entender é que para tratar, como que eu trato aqui o transtorno de pânico? Primeiro, né, eu acho que é importante a gente entender. Transtorno de pânico e ataque de pânico é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O transtorno de pânico, ele é um transtorno onde a pessoa já desenvolveu uma situação onde ela tem diversas crises repetidas, intensas de ansiedade que ela não consegue controlar. Isso é um transtorno de pânico. Agora, quando a pessoa teve um episódio, né, de crise de ansiedade, ela foi parar no hospital e passaram-se 10 anos, ela não teve mais absolutamente nada, isso pode acontecer, gente? Até pode, mas isso é um ataque de pânico e não um transtorno de pânico, tá bom? Mas eu acho que é importante entender que o ataque de pânico, ele pode se transformar num transtorno, porque normalmente a gente acaba, quando a gente perde o controle, a gente tem um ataque e a gente vai parar no hospital, a gente fica muito preocupado para que aquilo não ocorra novamente. E toda vez que a gente tenta não pensar naquela situação, a tendência é que a gente pense naquela situação e, de certa forma, potencialize as sensações físicas e aí desenvolva novamente outros ataques de pânico e, consequentemente, o transtorno de pânico. Então, a gente precisa entender que, ao ter uma crise de pânico, eu preciso procurar logo um profissional relacionado à saúde mental, para que ele, né, justamente faça aí o tratamento adequado, para que você consiga entender que, de repente, aquilo pode ter sido, sim, só uma crise, mas que você pode, aí, de certa forma, desenvolver o transtorno, então você precisa trabalhar para que aquilo não aconteça mais na sua vida. Eu acho que o ponto crucial é entender que, mesmo uma crise de pânico ou um transtorno de pânico, eles precisam ser tratados aí pelo profissional relacionado à saúde mental. Casos de ansiedade, eu amo falar sobre ansiedade porque, de fato, eu comecei aí, no meu canal, eu comecei falando um pouco sobre síndrome de burnout, porém, eu direcionei no canal que eu tenho, irislopes.psi, que eu comecei falando sobre isso, mas eu acabei potencializando tudo que eu estava falando ali relacionado à ansiedade. Tem um carinho muito grande por falar sobre ansiedade. E atendi algumas pessoas na clínica, atendi pacientes na clínica com transtorno de ansiedade. E eu queria dizer assim que é muito importante a gente entender que, primeira coisa, não é tão simples assim a gente tratar os casos de ansiedade. Nossa, eles não é tão simples assim? Não, não é tão simples assim. Mas também não é tão complicado. A gente consegue, sim, à medida que a gente consegue entender, pelo menos, a dinâmica do transtorno da pessoa, aí a gente consegue, a gente vai ter aí uma facilidade para lidar com algum tipo de transtorno. Então, assim, entendendo a dinâmica, entendendo o que é um transtorno de ansiedade generalizado, o que é um toque, o que é uma fobia, o que é um transtorno de pânico, o que é uma fobia social, quando você consegue separar essas situações
e consegue entender como que você pode tratar diversas situações relacionadas a cada uma delas, isso vai te dar mais segurança. E, em geral, o paciente que sofre com ansiedade, ele é um paciente mais desconfiado. Então, é importante que você também, quando você tem essa segurança, você consegue transmitir essa segurança para o seu paciente. Então, não é tão simples? Não é tão simples. Não é só chegar lá e atender de uma maneira intuitiva. Mas também não é tão complicado. Dá para realmente atender se você consegue entender pelo menos a dinâmica do transtorno. Mas como que você vai atender um paciente que chegou para você com transtorno de ansiedade, especialmente com transtorno de pânico? Eu acho que o primeiro passo para qualquer transtorno é acolhedor, né? Primeiro, você se mostrar verdadeiramente empática em relação àquela dor do paciente, porque a pessoa que sofre com transtorno de ansiedade, especialmente com transtorno de pânico, ela sofre muito com esse medo de perder o controle. Então, o acolhimento dessa dor, tentar se fazer entender que aquilo de fato é verdadeiro, é importante, faz com que ele se sinta mais acolhido. Iris, e se o paciente tiver uma crise de pânico na minha frente? Mas pode acontecer, né? Então é importante também você saber se manter serena nesse processo, porque a crise de pânico passa, tá, gente? O paciente detesta ouvir isso, mas é uma coisa que é verdade. Por mais que seja difícil, por mais que a dor seja absurda, às vezes, por mais que a taquicardia, a falta de ar seja muito importante para o paciente, a crise de pânico ela tem duração de 15 a 30 minutos e as pessoas não olham por crise de pânico. Então, é importante que você entenda também esse processo e você tenha serenidade para acolher esse paciente mesmo, se ele estiver tendo um ataque aí na sua frente. Então, e pode acontecer, as pessoas que lidam, por exemplo, com pessoas na área hospitalar, então é muito importante ter a serenidade de entender, às vezes, que uma crise de pânico pode acontecer sim na sua frente. Bom, primeira coisa que você vai fazer, se você encontrou aí um paciente que sofre com transtorno de pânico, é procurar aí o nosso parceiro psiquiatra, porque provavelmente a pessoa vai precisar fazer uso de medicação. Existe uma medicação que aí eu não tenho expertise para falar sobre medicação, eu não sou psiquiatra, tá, gente? Eu aqui estou contando para vocês a minha vivência de clínica. Mas, assim, normalmente o psiquiatra ele indica uma medicação para passar a crise quando ela está diante da crise. Então, existem pacientes que usam a medicação, se ela começou a sentir uma palpitação, por exemplo, ela toma um remédio para que aquilo passe instantaneamente. Mas também existe uma medicação que a pessoa precisa tomar de uso contínuo para mitigar aí alguns sintomas relacionados à ansiedade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é falar com ele para que ele procure um psiquiatra. Em geral, alguns pacientes eles vêm indicados psiquiatra para a gente, mas muitas vezes também acontece o paciente ter resistência. Eu já peguei alguns casos relacionados a esse tipo de transtorno, onde a pessoa tem resistência ao psiquiatra. Então, se você ficar insistindo muito no primeiro atendimento para a pessoa buscar o psiquiatra, provavelmente ela não vai. Então, você precisa acolher aquela dor, tentar entender qual que é a facilidade dele de estar procurando um médico psiquiatra para ajudá-lo. Porque às vezes ele não quer. Aí, se ele não quer, você simplesmente não vai falar mais nada com ele? Não. Deixa a primeira consulta para esses momentos de acolhimento, pelo menos essa é a minha sugestão, e tem funcionado muito bem para mim na clínica. Eu deixaria essa primeira sessão para um acolhimento, eu tentaria fazer essa aliança terapêutica aí no decorrer do processo, para quando você sentir que a aliança foi formada,
aí novamente você volta com a conversa com o psiquiatra, porque muitas vezes vai ser sim importante essa avaliação.